Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora que está vendo este vídeo. Interessa apresentar o tema da abordagem do estudo de hoje, que vamos falando do desenvolvimento econômico de um determinado país. Falar de desenvolvimento econômico de algum país, facilmente as pessoas correm para o PIB e o PNB. PIB, que é Produto Interno Bruto, o PNB, que é Produto Nacional Bruto. Quero apresentar uma abordagem de desenvolvimento econômico como um processo multidimensional que envolve a organização, reorganização, reorientação de todo o sistema econômico e social de um país. O desenvolvimento econômico que precisa uma mudança radical na estrutura social, institucional, administrativa e atitudes dos cidadãos dessa nação. O mundo foi, com o tempo, vivendo várias teorias de desenvolvimento econômico e algumas mais recentes que abordam a mesma questão. Níveis de desenvolvimento econômico de 1950 a 1960 defendia estágios sequenciais de desenvolvimento que todas as nações passam, não havendo possibilidade de alguma nação saltar um determinado estágio ou um determinado passo. A segunda teoria era de dependência internacional, de 1960 a 1970. Acreditava que certas quantidades de poupança e ação externa podia desenvolver a nação, o desenho de políticas que erradicam a pobreza e trazem igualdade. A teoria do mercado livre de 1980 a 1990 defendia que menos intervenção governamental na economia irá estimular competição e rápido desenvolvimento e crescimento econômico. E temos a teoria de globalização econômica atual, criação de blocos regionais e globalização das economias, quebrando as barreiras comerciais, econômicas e livre investimento. Muitas nações pegam nas medidas tradicionais de economia, que é o PIB, o PNB, e calculam a partir do PNB, que é Produto Nacional Bruto per capita, menos preço inflacionado, de modo a obter o bem-estar de uma determinada população. Muitos economistas aceitam o conceito de desenvolvimento na mudança estrutural e estabelecimento de uma estratégia de produção que eleva os níveis de produção agrícola ou industrialização agrícola, aumento de serviços e crescimento industrial com rápida industrialização da área urbana, expansão e desenvolvimento agrário que manterá maior parte de mão de obra naquelas zonas referidas agrárias ou rurais. Em conjugação, deve haver ganhos imensos na educação no geral e profissional, aumento e melhoramento de instituições e serviços de saúde e provisão de residências que denominamos de habitação. Caso este fenômeno econômico ocorrer, então estará-se no bom caminho para a definição de desenvolvimento econômico de um determinado país. O professor Danley C.S. colocou as seguintes perguntas como teste do desenvolvimento de qualquer nação. 1. O que está a acontecer com a pobreza? O que está acontecendo com o desemprego?
o que está a acontecer com desigualdades. Se estas três questões forem respondidas positivamente, que é o declínio, queda, então estaremos a falar de um processo de um desenvolvimento econômico e podemos estabelecer até taxas de crescimento. Contudo, o inverso significa paragem do processo de desenvolvimento econômico. Mesmo que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, duplique em termos de aumento. Os cidadãos desse país terão que apresentar determinados vestígios que têm a ver com a sustentabilidade da vida. Todos os homens têm necessidades básicas, tais como obtenção de alimentação, que é comida, saúde, habitação, proteção, vivendo fora da desgraça e miséria. Autoestima como pessoa, o senso de ter algum valor e respeito próprio, o que é descrito como autenticidade, identidade, dignidade, respeito, honra e reconhecimento. Vivendo sem miséria e desgraça, o que destrói autoestima. Viver por favores ou dependência das outras pessoas ou das outras nações. Liberdade de servidão, que é a capacidade de escolha. Aqui entende-se por aumento dos níveis ou de taxa de liberdade de escolha dos cidadãos de uma determinada nação que esteja em estudo para se apurar os seus níveis de desenvolvimento, inclusive da sua liderança. A liberdade de escolha deve ser visível acima da liberdade política ou ideológica. Por isso, Samora Machel dizia: educação é a base para o povo tomar o poder. O homem precisa da liberdade ou emancipação, de modo que se livre da servidão, da ignorância, da miséria e outros males coletivos ou individuais que afetam uma determinada sociedade. Importa chegarmos a esta conclusão sobre o desenvolvimento. Combinação entre a realidade física e o estado da mente da sociedade desse país. Combinação de processos sociais, econômicos e institucionais com o objetivo de obter o bem-estar ou vida melhor dessa determinada sociedade. Deve-se refletir na sociedade o seguinte: aumento de disponibilidade e vasta distribuição de bens básicos que sustentam a vida, como comida, habitação, saúde e proteção para todos os membros da sociedade. Isto significa que, enquanto houver focos de guerra no centro e norte do país, falando de Moçambique, dificilmente pode estar no estágio de desenvolvimento desejado. Aumento ou subida de níveis de vida, incluindo altos rendimentos, aumento de emprego, melhor educação e mais atenção aos valores culturais e humanísticos, onde se enaltece o bem-estar da saúde individual e coletivo, aumentando-se a autoestima nacional. Expansão da taxa de escolha econômica e social, individual e nacional, libertando-se desta maneira da servidão, da ignorância e da dependência e da miséria. Análise do estágio econômico de uma nação advém de positivismo nesse aspecto cultural, social e político, como abordamos atrás. Quando o sentimento dos cidadãos for menos autoestima, menos respeito, menos dignidade, e se a liberdade de escolha estiver deprimida ou limitada, mesmo que a provisão de necessidades básicas e melhoramento de alguns padrões de vida, seria erro chamarmos isso de desenvolvimento ou nação desenvolvida.
é necessário que haja realmente equilíbrio em termos de manter os cidadãos dessa nação, desse território, em altos níveis de autoestima, altos níveis de respeito próprio, de dignidade humana e aumento da escolha em termos de liberdade, escolha de como o que comer, escolha o que vestir, escolha do seu governo, escolha de onde viver e escolha da sua educação e onde realmente tratar a sua saúde. Se a liberdade de escolha estiver deprimida, como acontece em determinados lugares, então realmente estaríamos numa situação de não desenvolvimento ou paragem de desenvolvimento. Então, falar de desenvolvimento é manter esses níveis bem altos, de modo que realmente, ao avaliarmos anualmente, podemos dizer que houve redução realmente, que é o declínio desses índices, demonstrando realmente o melhoramento desejado em termos percentuais, o que realmente faz com que nós possamos dizer que esta nação está a bom caminho de desenvolvimento, ou esta nação está a nível Y do desenvolvimento. Se for uma análise anual, podemos dizer que houve melhoramento realmente de 10%, melhoramento de 15% ou melhoramento de 20%, 30%, assim sucessivamente. Melhoramento em que termos? De sustentabilidade da vida, melhoramento de autoestima como pessoa e melhoramento em termos de servidão. É isso que realmente nós usamos ou aconselhamos que se use para se apurar os níveis de desenvolvimento de uma determinada nação e não só ficar-se nas tradicionais medidas de desenvolvimento que são o PIB ou PNB.